Olá, meus irmãos, meus amigos queridos, estamos aqui hoje reunidos para podermos falar sobre o Evangelho de Jesus e sobre a doutrina espírita. Agradecemos o convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira para podermos conversar hoje a respeito do tema do livro Palavras de Vida Eterna, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, um livro, uma obra que traz lições curtas, mas de compreensão muito profundas. E hoje nós vamos estudar o capítulo 43, que fala na mediunidade. Então vamos assim, serenando os nossos pensamentos, nos preparando para este convite ao banquete de luz e de conhecimento que traz a obra de Emmanuel para as nossas vidas. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus de Nazaré, vamos mentalizando os nossos irmãos da espiritualidade superior e pedindo a eles que neste instante, meus amigos, nos ampare e nos inspire para podermos trazer essas informações com maior clareza e objetividade. Que esse estudo de hoje nos engrandeça a alma e acalme o nosso coração, e que possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos tão valiosos que nos levam em direção à nossa verdadeira felicidade. Fiquem conosco, amigos, por hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos estudar esta obra, Palavras de Vida Eterna, capítulo 43, na mediunidade. Eu vou acompanhando o texto junto com vocês, vou repassando aqui os trechos e nós vamos fazendo um estudo aprofundado dele. No final, ao término, né, já mais próximo do nosso encerramento, então nós vamos passar a fazer uma avaliação do que esse conteúdo serve melhor para as nossas vidas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. O texto começa com um preâmbulo que remete à segunda carta aos Coríntios de Paulo, Coríntios capítulo 7, segunda carta, capítulo 4, versículo 7. A expressão diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A expressão fala que nós temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, algo muito valioso que nós temos dentro de nós, mas numa estrutura com uma substância muito simples, que é um vaso de barro. Então, nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Para quê? Por que a gente tem um tesouro tão grandioso num objeto que obscurece esse tesouro, né? Que não deixa esse tesouro à mostra aparecer? Para que a excelência do poder desse tesouro seja de Deus e não de nós. Porque nós somos muito orgulhosos, nós somos muito vaidosos, e qualquer coisa que saia de nós pode ser mal utilizado por nós, porque estará permeado com o nosso orgulho. E será que não é assim mesmo? Muitas vezes que a gente começa a receber muitos elogios, as coisas começam a caminhar muito bem, a gente começa a se achar uma pessoa muito perfeita, cheia de razão, mas de repente acontece alguma coisa que mostra para nós que a gente ainda sabe muito pouco e que precisa aprender. Mas é esse vaso de barro, que é um material imperfeito, ele serve para cobrir, mas ele não tem sutileza, não tem pureza, porque ele obscurece esse tesouro maior que deve vir de Deus. Então, esse tesouro que nós temos é algo, é um talento, é uma capacidade que todos nós temos, mas que para ele poder resplandecer não vai vir de nós, vai vir de algo superior, de algo muito mais evoluído. E é óbvio que Emmanuel, então, pega essa frase, esse trecho que está lá
na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, para poder representar o que seja a mediunidade. O que é a mediunidade? Então, a gente já começa a pensar o link que o nosso irmão aqui, Emmanuel, vai fazer com relação a esse preâmbulo com relação à mediunidade. Então, ele começa assim: utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa do refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. Então, o detentor da mediunidade, que somos nós, é uma luz que nós temos, mas que a origem não vem de nós. A origem vem de um outro ser, de um espírito. Porque o que nós estamos refletindo não é nosso. Olha só como que ele explica isso. O espelho, seja de metal ou de vidro, ele detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza. Ou seja, o espelho, aquele que reflete, ele absorve os raios solares, mas ele não é raio solar, ele só absorve o raio solar. O fio simples que transmite o remoinho eletrônico, ele está falando daqueles motores, né, todinho enroladinho, que acaba gerando um magnetismo que transmite uma energia por meio de um fiozinho de cobre que transmite a energia, não partilha o poder. O fio só transmite a energia, mas o poder da energia não vem dele, vem do motorzinho inicial. E na mediunidade, nós somos como esse espelho que pode ser do material que for, somente reflete o raio solar, mas não emite o raio solar. A mediunidade, nós estamos expondo ideias de espíritos que não são nossas. Se nós estivermos trazendo ideias e expondo para as outras pessoas, essas ideias originalmente não são nossas. Essa capacidade desse entendimento também não é nossa, está vindo dos espíritos que estão se comunicando. Entretanto, se o espelho estiver limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Então, fazendo analogia de novo com um espelho e com um fio condutor, como se nós fôssemos o espelho ou o fio. Se esse fio não tiver interrupções e for um fio bem alinhadinho, se esse espelho estiver totalmente limpo, ele vai transmitir a mensagem com maior pureza e o fio vai transmitir a eletricidade com maior velocidade e sem interferências. Por isso que você precisa sempre tomar o cuidado de manter esse espelho limpo, esse fio sem defeitos. Assim também é a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar a grandeza, mas as guarda contigo humildade e correção, converter-ás no instrumento ou socorro moral de muitos. Apesar, o que Emmanuel está querendo dizer agora? Que apesar do conceito da mediunidade estar vindo de outros, a nossa condição de pureza e limpeza do nosso coração e dos nossos pensamentos pode retransmitir mais adequadamente a mensagem de espíritos superiores, porque nós estamos buscando também essa perfeição, essa melhoria da nossa condição, do nosso caráter, do nosso comportamento. E assim nós refletimos exatamente o que os raios solares estão mandando para esse espelho. Nós refletimos a mensagem mais fiel do espírito comunicante. Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos,
Também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima de sinceridade é sempre uma lição. Muita clareza de Emmanuel com uma dica para todos aqueles que atualmente estão atuando no campo mediúnico. Não, nós não vamos estar naquela pureza, naquela limpeza o tempo todo, porque afinal de contas, nós temos os desafios do dia a dia, nós temos as perturbações, nós temos os nossos problemas que envolvem o campo material, o campo do relacionamento, o campo conjugal, a relação filial, a relação maternal e paternal, que nos desequilibram e muitas vezes. Então, dá uma sujada, dá uma turvada nesse aparelho mediúnico que nós somos na transmissão das mensagens. Portanto, o tempo todo nós precisamos reparar, e isso não tem problema, porque o erro com sinceridade, reconhecer essa nossa deficiência, essa nossa dificuldade, faz parte de ter humildade. E com a humildade, nós sempre recebemos uma lição de aprendizado junto com ela. Eu costumo dizer que a humildade essa palavra humildade muitas vezes é utilizada com um equívoco. As pessoas costumam associar alguém ser humilde com a pessoa não ter, a pessoa abaixar a cabeça para tudo. E isso, abaixar a cabeça para tudo e dizer amém para tudo que se fala, não é humildade, isso é subserviência. Humildade é reconhecer que eu não sei tudo, que eu ainda tenho muito a aprender e utilizar isso que eu tenho a aprender para poder crescer mais e aprender qual é a lição que aquele erro está me trazendo. Isso é humildade, não é subserviência, não é abaixar a cabeça para tudo. Eu preciso, em todas as situações, analisar. Então, sejamos humildes, mas não subservientes, porque isso não faz a gente crescer. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, não tenhamos esse orgulho e essa vaidade de que somos perfeitos. Nós temos essa insignificância, essa pequeneza ainda pela condição em que estamos. Mas se abrirmos o nosso coração para a caridade, que é o ato mais sublime de amor para com nós mesmos e para com o próximo, esse ato de amor nos engrandece o coração e a nossa mente juntamente. E os dois juntos fazem com que a gente possa progredir e evoluir. Esta é a lição efetivamente dada por hoje do livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. No campo da mediunidade, eu gostaria de trazer uma reflexão de que ao longo dos anos, nós temos, nós, quando eu digo a civilização, tem utilizado da mediunidade de uma forma muito equivocada. Quer um exemplo? Desde os primórdios, lá no começo das civilizações, o povo hebreu, por exemplo, procurava aqueles que poderiam interpretar os sonhos, para saber o quê? Para saber com quem eles iam casar, com quantas casas ele ia ter, quantos bens ele ia conquistar, se ele ia ter poder, se ele não ia ter poder, consultar para saber como que ele fazia para ter poder. No povo egípcio não era diferente. Os gregos consultavam os oráculos, onde existiam lá pitonisas, que eram médiums, né? Embora essa palavra ainda não existia na época, mas que faziam adivinhações sobre o futuro das pessoas e orientavam muitas vezes reis, governantes, para saber quais eram as melhores decisões a serem tomadas. Então, se utilizava sempre da mediunidade
para poder obter algum tipo de informação que lhe desse vantagem sobre o ser humano. E hoje em dia não é diferente. Muita gente busca os médiuns, videntes, cartomantes, leitores de sorte, para poder saber ou obter poder, para obter alguém que é objeto do desejo deles, alguém que diz que amam e querem possuir, na verdade, a pessoa. Saber os números da loteria, para saber quando que ele vai poder ficar rico e não precisar mais trabalhar. Enfim, buscam na mediunidade coisas que lhe favoreçam também, como era no passado, os seus entendimentos. Eu vejo isso muito como a história de imagine um animal perdido no meio da mata, que sai correndo no meio do mato, perdido, ele não sabe para onde vai, mas ele faz um caminho através desse ato dele de desespero de sair, ele acaba fazendo um caminho ali no meio do mato, onde outros animais que vêm atrás começam a seguir o mesmo caminho, porque veem que ali fez uma pequena trilha. E depois foram vindo vários animais, e essa trilha totalmente tortuosa e difícil foi se abrindo cada vez mais. O que aconteceu? Chegou um momento que as pessoas abriram tanto essa trilha que ela se tornou um caminho. E todos que vinham achavam que aquela trilha era certa. Ninguém nunca parou para olhar um pouco mais de longe e ver que aquele caminho era totalmente tortuoso e não levava a lugar nenhum. E assim foi sendo as pessoas que iam seguindo e utilizando a sua mediunidade dessa maneira. Hoje nós sabemos, porque temos a doutrina espírita, que investigou a mediunidade mais a fundo, investigou esse caminho que as pessoas estavam tomando e nos esclarece que a melhor forma de exercer a mediunidade é por meio da caridade, da bondade, tendo o Evangelho de Jesus como suporte, como apoio para esses médiuns poderem exercer a sua mediunidade com maior segurança, com maior clareza, podendo discernir mensagens boas de mensagens ruins. Então, assim, nós podemos ter uma grande diferenciação do que seja a mediunidade totalmente perdida da mediunidade nova, da mediunidade verdadeira, tá certo? Então, vamos pensar isso. Dentro desse nosso caminho, o que é que nós podemos fazer de melhor no campo dessa mediunidade, com Jesus, com os ensinamentos do Mestre, com o livro dos médiuns sendo o nosso suporte e o nosso amparo verdadeiro. Ok? Então, assim, após tanto recebermos, nós podemos fechar os nossos olhos mais uma vez, em agradecimento e prece, por estes minutos que passamos aqui, estudando a mensagem de Jesus. Senhor, nos ampare, nos proteja, abençoe a todos que nos acompanharam até agora e suas famílias. E até o nosso próximo encontro.